Seja f uma função de domínio R e seja h de R em R definida por h de x igual a f de x mais 1 menos 1. Sabe-se que a reta de equação y igual a menos x mais 2 é a única assíntota do gráfico de f. Qual das seguintes equações define a única assíntota do gráfico de h? Bom, estamos aqui num problema acerca de assíntotas, mas também acerca de transformações ao gráfico de uma função. Aliás, penso que isso até será aqui o mais importante, é reverem isso, que é o que eu vou então tentar passar neste vídeo. Reparem, a função h está aqui a ser dada em função de f. Interessa por isso perceber que transformações estão a ser aqui aplicadas ao gráfico de f para se obter o gráfico de h. Até porque estamos numa pergunta de assíntotas e esta observação gráfica ajuda bastante a resolver o problema. Então, relembrando as transformações ao gráfico de uma função, eu vou mostrar aqui uma página do resumo explica-mato, onde tenho aqui as 8, acho que são 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, as 8 transformações que devem saber. Neste caso estão aqui a ser aplicadas as duas primeiras. f de x mais 1, depois menos 1. Bom, e estas duas primeiras resultam numa translação apenas, ou seja, é uma transformação que não vai alterar a forma do gráfico da função f, vai apenas, digamos, mudá-lo de sítio. Reparem, f de x mais k, com o k a atuar aqui no x, é uma translação horizontal, portanto o gráfico vai deslocar-se para a esquerda ou para a direita, dependendo se este k é positivo ou negativo. Até de forma informal costuma-se dizer que quando o k atua no x é ao contrário, portanto se o k for maior do que 0, o deslocamento é para a esquerda, se for menor que 0 é para a direita, e no caso aqui será uma unidade para a esquerda. Portanto, associado ao vetor no k menos k0, então aqui vai ser o vetor de coordenadas menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1, porquê? Porque esta outra transformação vertical tem aqui um k negativo e, portanto, é uma translação, cada ponto do gráfico de f vai uma unidade para baixo. Bom, isto interessa para quê? Se o gráfico de f tem uma assíntota, portanto, relembradas estas duas transformações, se o gráfico de f tem esta assíntota, e se o gráfico de f vai ser transformado por esta translação, a assíntota vai acompanhar esse movimento. Aqui até é claro porque o gráfico de f não sofre, não é alterada a forma do gráfico. Muda apenas de sítio. E reparem que eu vou fazer até aqui um esboço gráfico para que fique mais claro o que estou a tentar transmitir. Em princípio até já pode estar claro, mas também pode ser que não. Então vou tentar esmiuçar aqui um pouco mais graficamente. Então, nós temos a equação aqui da assíntota do gráfico de f, podemos representá-la, portanto, o declive é menos 1, a ordenada na origem é 2, vou colocar então aqui em 2, se o declive é menos 1, também vai passar aqui em 2, isto agora não é muito importante, só para termos uma ideia, e vou representar então aqui a assíntota do gráfico de f. Agora, eu não conheço o gráfico de f, só sei que esta reta é a assíntota do seu gráfico, então vou fazer aqui um exemplo. Portanto, pode ser, por exemplo, uma função que tem este comportamento aqui. A função f, o gráfico de f aproxima-se então aqui desta reta, porque é a sua assíntota, e temos então este comportamento. Isto é então parte do gráfico de f. Bom, se ao gráfico de f vão ser então aplicadas estas transformações que resultam numa translação, a assíntota vai acompanhar o movimento desse gráfico. Bom, então o que temos de fazer é, a esta função, porque reparem, quando temos aqui a equação y igual a menos x mais 2, isto é também uma função, só que é uma função cujo gráfico é uma reta. E o que vamos fazer é aplicar então a esta função as mesmas transformações que foram aplicadas aqui ao gráfico de f, que é o seguinte, portanto, vamos ficar com y igual a menos, e agora, onde tenho x, vou colocar x mais 1, vou fazer esta transformação. X mais 1. Depois, mais 2, mas depois vou subtrair 1 à função. Portanto, menos 1. Ou seja, portanto, apliquei exatamente as transformações que estão a ser aplicadas aqui ao gráfico de f. Portanto, onde tenho x, coloquei x mais 1 e depois subtraí uma unidade a tudo o que tinha. Portanto, menos x mais 1 mais 2, já lá estava aquele 2, e depois menos 1. Aplicando esta transformação e agora fazendo as contas, fica menos x menos 1 mais este 2 menos 1 dá 1, ou seja, y igual a menos x. Portanto, vamos ficar com esta reta
que tem a equação y igual a menos x, que sabemos até que é aqui a bissetriz dos quadrantes pares, portanto, que é esta. E reparem que o gráfico então viria assim para aqui. Este será o gráfico de H, aliás. O gráfico de H. Portanto, o gráfico de H transformou-se a partir do F para aqui, sofreu esta translação e a assíntota acompanhou essa translação. Para fazermos isso, não precisávamos fazer, como é óbvio, esta abordagem gráfica. Isto foi apenas para dar uma ideia mais intuitiva das coisas. Tínhamos era de ter a noção, então eu vou aplicar as mesmas transformações que foram aqui aplicadas ao gráfico de H, vou aplicar à assíntota e obrigo a que a assíntota tenha o mesmo comportamento, ou seja transformada pela mesma translação que foi aqui o gráfico de F. E neste caso, portanto, y igual a menos x, é aqui a resposta D.